Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Esse mês eu não ia gravar episódio de podcast, todo mês eu tô falando isso, né? Mas esse mês realmente eu não ia gravar, só que eu vou confessar que eu fiquei com saudade de vir aqui falar com vocês. E normalmente eu posto sempre perto da lua nova, né? Em honra a Hecate mesmo, como uma oferenda no Deipno. E tanto que já passou, mas eu senti hoje, foi uma vontade de falar sobre isso com vocês aqui. Então hoje eu vou falar sobre o trabalho com as sombras e Hecate. E até eu postei nos episódios passados um formulário para vocês falarem algumas opiniões sobre o podcast e tal. E bastante gente pediu, eu também recebo bastante mensagem que vocês me mandam falando sobre isso, às vezes até perguntando a ver com isso. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu evito falar sobre isso. Então, tô fazendo esse episódio. Eu acho que no fim é importante para alertar vocês e mostrar um pouco a minha visão sobre isso para vocês entenderem o porquê que eu não falo muito sobre esse trabalho com as sombras, né? Tem umas pinceladas aqui e ali porque não tem jeito mesmo. No nosso caminho com Hecate é muito raro alguém que nunca vai trabalhar sombras e junto com Hecate. É claro que isso não se aplica a todo mundo, porque ela vai se apresentar na forma que cada pessoa precisa, né? Os ensinamentos que aquela pessoa precisa, enfim. Hecate tem tantas faces, mas eu vejo que é uma coisa muito comum, assim, quase 100% das pessoas trabalham as sombras com a deusa. Mas antes de começar falando mesmo desse assunto, eu só queria dar um recado. Se você está ouvindo esse episódio em novembro de 2020, tá tendo a Black Friday, e lá no site Clube de Autores, o meu livro físico tá com um desconto de 15%, até o dia 27 de novembro de 2020. Então é só colocar clubedeautores.com.br e aí procura lá Bruxaria Catina que vocês vão achar, ou olhar no link aqui na descrição, né, do podcast, vai estar o link também, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro tema principal do podcast. De cara, eu quero falar para vocês o porquê que eu evito esse tema do trabalho com as sombras. E aí, né, vocês vão entender melhor e aí vou desenvolvendo e explicando melhor as coisas relacionadas a isso. Eu vou contar também algumas experiências, dar algumas indicações, enfim. O trabalho com as sombras é uma coisa assim que envolve muito a nossa espiritualidade. Tem muitas pessoas que trabalham com Hecate e também tem pessoas que trabalham na bruxaria e não é uma coisa espiritual para elas, né? Mais prática. Às vezes a pessoa mais trabalha a parte da feitiçaria em si. E tá tudo bem, é a prática de cada um, mas tem pessoas que praticam a bruxaria espiritual, que é o meu caso e que é o caso de muitas pessoas que trabalham com Hecate. Então não é só a parte prática da bruxaria, não é só a parte de estudos e de conhecimentos, mas também a nossa espiritualidade em si, que acaba se envolvendo, né? Tanto que assim, a bruxaria em geral não é uma religião, mas para algumas pessoas tem gente que vai falar, bruxaria para mim é uma religião, é a minha religião. Então, realmente é uma coisa que varia muito. Eu gosto dessa liberdade na bruxaria e nessa variedade que é cada pessoa de um jeito, né? E aí, o trabalho com as sombras tem um problema muito sério que é assim, ele envolve essa parte espiritual, só que ele também envolve muito a parte da nossa saúde mental e consequentemente, a parte da psicologia, psiquiatria, enfim, ciências, né, da saúde. Então, é muito complicado. Para quem não sabe, eu sou enfermeira. Então, durante a faculdade, eu estudei bastante até psicologia. Mas, assim, óbvio que eu sou enfermeira, eu precisava ter os conhecimentos de psicologia básicos para aplicar na minha profissão, porque a psicologia permeia ali todas as profissões da saúde. A gente não é uma pessoa assim dividida. Por exemplo, se eu estou cuidando da parte física da pessoa, e não é só a parte física dela, eu tô conversando com ela, então tem a parte da comunicação. E daí ela confia em mim, ela vai contar algum problema que tem a ver com a parte emocional dela, às vezes com a parte social, né? Enfim, não tem como separar as coisas. Então, por isso que no curso de enfermagem a gente estuda psicologia também. Mas aí é o suficiente para a gente conseguir conduzir o nosso trabalho e também poder saber em que momento que aquela pessoa precisa de orientação de outro profissional. É muito importante a gente reconhecer que tem temas que a gente não tem a qualificação e a formação para estar falando disso. Então, para mim, o trabalho com as sombras entra nisso. Eu não tenho qualificação para estar falando desse tema para vocês e ensinando a fazer.
Eu tenho a minha prática pessoal, minhas experiências pessoais, as coisas que eu leio, né, que eu tenho meu coven, então acaba tendo esses assuntos que eu acabo ouvindo de outras pessoas, óbvio que eu não posso falar, porque não posso ficar contando coisas dos outros, né, e também do que vocês mandam para mim, então acaba envolvendo as sombras, né, de algum jeito ou de outro. Mas eu não posso vir aqui para vocês e ensinar como trabalhar as sombras, sendo que eu realmente não tenho qualificação para isso. E aí entra um problema que é o seguinte, meio que esse negócio de trabalho com as sombras está na moda, né, ultimamente, até em inglês que chama shadow work, tem muitos vídeos, agora tem bastante youtubers de bruxaria no YouTube, é bem legal, eu sigo muitos canais em inglês e em português, mas em inglês que é mais popular isso que eu percebo, e aí tem vários vídeos falando sobre isso. Mas o problema é interessante, eu assisto, eu adoro, sabe? Eu sigo muitos canais, eu não tô criticando, assim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquela pessoa que tá falando aquilo, ela tem qualificação para estar ensinando o trabalho com as sombras, porque é muito sério, envolve realmente a psicologia, às vezes um trabalho que é parecido até com uma terapia. Eu não sou psicóloga realmente para estar falando isso, eu tô assim, dizendo para vocês que realmente tem que saber o que tá falando, sabe? Às vezes até um psicólogo pode falar melhor que eu. Aliás, a Adri do O Crânio do Corvo, ela fez um episódio falando sobre isso, ela é estudante de psicologia, então também vou deixar na descrição para vocês verem. Mas no YouTube eu já vi canais assim em inglês falando passo a passo como trabalhar sombras, mas a pessoa ela não tem informação. Então eu não vejo uma maldade nela de estar falando aquilo, porque ela não tem, às vezes não tem informação em nada a ver com a área da saúde, sabe? Então ela às vezes ela não percebe isso, que é um tema sério que ela não pode estar falando ali daquilo, sabe? As pessoas levam muito em consideração. E aí entra outra coisa que eu já quero puxar desse assunto é fazer uma autoanálise de nós mesmos, porque às vezes eu percebo, eu tô falando de mim também, tá, gente? Que acontece comigo também. Então não tô apontando o dedo na cara de ninguém. Eu tô falando tudo isso que também tenho que ouvir o podcast como se fosse pra mim também. Será que às vezes a gente não usa a bruxaria como uma muleta? Porque assim, tem que tomar muito cuidado, né? Eu observo até por mim, assim, e muitas pessoas na bruxaria às vezes são assim, são pessoas que vivem uma vida mágica, né? A gente tá aqui nesse mundo, mas a gente também tá nos outros mundos, a gente caminha pelos outros mundos. E eu posso falar de mim que eu sou uma pessoa muito no mundo da lua. Eu tô com a cabeça, assim, quase sempre nas nuvens, e eu tenho que tomar muito cuidado para me aterrar. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de arte, músicas, as letras das músicas, para mim é uma coisa, nossa, que eu me conecto com a música, é uma conexão assim que só quem tem sabe. Para vocês terem uma ideia, porque pessoal mais da minha idade aí, na casa dos 30, vai lembrar que tinha o Evanescence, né? Era muito famoso lá nos anos 2000 e era assim, umas letras bem dramáticas. E uma das minhas bandas favoritas, então, desde a adolescência, é Evanescence. E às vezes não aconteceu, eu acho engraçado assim, que às vezes não aconteceu nada. Mas, nossa, eu faço um drama, assim, não externamente, mas internamente eu ouço a música e falo, nossa, essa música tem tudo a ver com o que aconteceu. Aí você vai ver, não aconteceu nada, sabe? Então, são pessoas mais sensíveis, assim, é bem comum de ter pessoas mais assim na bruxaria, né? Também na parte de artística. E aí a gente tem que ter equilíbrio, né? A Hecate ensina muito sobre isso, sobre ter equilíbrio. A gente não pode ficar nem no outro mundo, nem só nesse, né? A gente caminha entre os mundos e tem que se aterrar e tudo isso. Então, voltando um pouco para a parte de usar a bruxaria como muleta, às vezes a gente fica tão encantado com esse mundo mágico que esquece de cuidar das coisas aqui do nosso mundo. E às vezes é mais fácil procurar no YouTube como trabalhar as sombras do que ir num psicólogo, aceitar a verdade, que a gente precisa ir no psicólogo, fazer uma terapia. E ainda infelizmente, tem preconceito com isso, mas eu acho que está diminuindo, assim, a parte da saúde mental é muito julgada, né? Porque quando, por exemplo, você quebra um braço, todo mundo vai olhar para você e falar, nossa, você tá com o braço quebrado, coitado, não sei o quê. Mas quando é algo mental, é muito difícil para as pessoas aceitarem que precisa de ajuda, ou outras pessoas aceitarem e lidarem, né? Não é uma coisa que a gente vê. E, nossa, é uma coisa tão parte da gente, tão comum hoje em dia, ainda mais agora com
toda essa situação do coronavírus, as pessoas estão, todo mundo está tentando lidar com isso, né? E a terapia, até já ouvi muita gente falando disso, que terapia não é para todo mundo se beneficiaria de fazer terapia. E eu acho que isso tem a ver com o nosso trabalho com Hecate, no fim das contas. A gente aceitar que não dá para fazer tudo sozinho, que é importante ter pessoas no nosso caminho que vão, né, nos guiar, no caso, uma pessoa profissional que entende daquele assunto. Tem coisas na parte do trabalho das sombras que, obviamente, a gente pode fazer por conta mesmo, mas a gente tem que ter essa autoanálise de não levar a bruxaria como muleta, principalmente na parte quando envolve a nossa saúde física, mental, enfim. Refletir bastante sobre isso, é sempre bom lembrar disso. E é muito fácil olhar para os outros e apontar o dedo para os outros, mas a gente tem que sempre se autoanalisar, e isso também serve para mim, né? Tô falando para vocês, mas também serve 100% para mim. Então é isso, acho que ficou bem claro. E aí eu só vou dar uma indicação para vocês. Primeiro, quando vocês verem postagens no Instagram, no Facebook, sei lá onde, sobre trabalho com as sombras, vejam quem escreveu aquilo. É uma coisa que eu falo muito frequente para vocês verem as fontes. Normalmente, quase sempre, não é alguém que tem qualificação para falar daquilo. Na minha visão pessoal, tá? Eu acho que a única pessoa que pode realmente falar sobre como fazer o trabalho com as sombras é um psicólogo. E também, mesmo o psicólogo falando, varia de caso a caso. Então, às vezes, um psicólogo vai falar uma coisa mais geral, mas o seu caso é diferente. Acaba envolvendo muito a parte psicológica, né? Então, tome muito cuidado, assim, com essas informações. Sempre tenha uma visão crítica. Checa, às vezes, outro dia mesmo, não sei o que eu vi. Não tinha nada a ver com bruxaria, não sei, eu vi uma postagem de uma pessoa lá, falando uma notícia qualquer, nem lembro o que era. E aí colocou a fonte. Eu achei tão estranho aquilo, eu fui clicar para ver e lendo o texto, que era a fonte da pessoa, não falava nada daquilo que ela estava falando. Ah, era um estudo, eu não lembro o que era. A pessoa falou, estudo não sei aonde, não sei o quê. Aí cliquei para ver o tal do estudo, não era aquilo que ela estava falando. Na verdade, era o contrário. Então, mesmo assim, a gente tem que checar e ver, né, da onde que vem as coisas, enfim. E aí, é curioso que tem muitas pessoas que são devotas de Hecate que são da área da saúde e também psicólogos. Então tem, que eu falei para vocês, a Adri, do Crânio do Corvo, que eu adoro, né? Aliás, ela foi inspiração para eu criar um podcast, que eu ouvi o podcast dela. E ela é estudante de psicologia. A minha maior mestra é a Cindy Brennan, né? Vocês devem estar careca de saber que eu sempre falo dela. E ela é doutora em psicologia, então ela atua muito tempo na área de estudo sobre famílias, mulheres, então ela acaba tocando nesse assunto. Ela escreve bastante em inglês. É o keepingherkeys.com. Vou colocar o link também aqui. Então, assim de assim, dos textos que eu vejo, é a única pessoa que eu confio para estar lendo sobre isso, porque ela é uma alta sacerdotisa de Hecate, uma bruxa e também doutora em psicologia. Então, mesmo assim, é óbvio que a gente tem que ter essa visão crítica que eu falei para vocês. Mas eu gosto muito dos textos dela, que ela escreve. Tem um texto que ela escreveu que é Sintomas da Síndrome da Sombra e formas de enfrentar isso. Daí ela fala sobre a gente ficar paralisado pelo medo, sempre estar buscando a perfeição, ou não se achando o suficiente, né? Se sentindo que você é uma fraude, buscando validação nos outros. Então ela fala muito dessa parte da bruxaria espiritual, das sombras. É muito interessante essas coisas dela. Hoje em dia ela tem 3 livros, né, em inglês. Tem 2 que são sobre Hecate, que aliás um saiu sobre o Jardim de Hecate esse mês. Então tem um mais geral, que é o Keeping Her Keys, e o sobre o Jardim de Hecate. Mas ela tem outro livro que ela publicou, acho que antes desses 2, que chama True Magic. E aí é mais sobre bruxaria em geral, não envolve deuses, né? Porque aí qualquer pessoa pode praticar. E ela fala muito dessa parte das sombras. Então, se fosse para indicar um livro para vocês, que não é diretamente sobre o trabalho com sombras, mas envolve sim muito, é esse livro True Magic da Cindy Brennan. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha visão das sombras, tirando essa parte que eu falei mais ligada à saúde mental, né? Mas uma parte mais prática, mais leve, mas ao mesmo tempo não tão leve nem tão simples assim.
E depois eu vou contar um pouco como que é a minha experiência com Hecate e o trabalho das sombras. Eu vejo assim, que nós temos como se fossem 3 corpos energéticos, espirituais, né? Um mais ligado ao mundo inferior, um ligado ao mundo médio e o outro ligado ao mundo superior. Isso vai bem de acordo assim com as coisas que a Cindy Bruning fala mesmo, e eu me identifico bastante. Então, nosso eu inferior, porque a gente fala muito do eu superior, né? Então, mas eu acho que a gente tem os 3, sim, até pela essa questão de equilíbrio. Então, tem o nosso eu inferior, eu médio e o eu superior. E cada um desses eus, eles têm sombras. Eles têm a parte que nosso eu verdadeiro e a nossa parte que é sombra. Então, essa parte que é sombra, eu entendo que seria uma parte que nos prende de despertar, de deixar livre o nosso eu verdadeiro, que seria essa junção desses 3 eus, que seria o nosso eu superior, médio e inferior, e ao todo deles é o nosso eu verdadeiro, e eu vejo esse eu verdadeiro também muito ligado ao nosso lado de bruxa, de bruxo. Então, quando eu penso nesse meu eu verdadeiro, na minha melhor versão, né, digamos assim, seria a minha versão de bruxa com os poderes totalmente, não poderes no sentido de conseguir as coisas, poderes de ser eu mesma, 100%, né, sem amarras. E seria essas amarras as sombras. Só que a sombra também não é algo, a gente vê algo como muito indesejado, né? É difícil também não ver como algo indesejado, mas a sombra faz parte desse nosso Zeus, faz parte da nossa experiência. Até não é tão ligado a isso, mas eu ligo a isso, que a Cindy fala sobre o ágape, que é o amor, amor universal, que eu acho que ela fala, o amor primordial, quer dizer, e Fóberos, que é o medo primordial. E ela fala que normalmente a gente só foca no amor e no medo a gente não quer, a gente evita. Só que ela fala que a fricção entre essas duas energias primordiais é a que gera todo o universo. A gente precisa de uma para que exista a outra. Sem isso não há equilíbrio. Sem conhecer o Fóberos, a gente não conhece o ágape. Então eu vejo também essa parte entre o nosso eu verdadeiro e a sombra. A sombra existe para que a gente possa ter essa possibilidade de despertar o nosso eu verdadeiro cada vez mais. Nosso potencial, nosso poder pessoal. Então é assim que eu vejo a sombra. Eu acho que isso também, essa visão da sombra varia de pessoa para pessoa, né? Então pode ser que vocês achem nada a ver isso que eu tô falando e tudo bem também, porque realmente é uma visão minha. Eu não tô falando que é assim que tá escrito em pedra e que todo mundo tem que ser assim e que só tem um jeito de ver as coisas, não é isso que eu quero dizer. Em geral, vocês sabem que eu tenho essa visão que, né, cada um tem uma opinião, enfim. Mas essa é a minha visão que eu tenho da sombra, e daí eu tô explicando para vocês entenderem como que isso reflete na minha prática com o Hecate. Então, aí nesse sentido, eu vejo a sombra como não uma coisa ruim, mas uma possibilidade de sempre estar melhorando, de sempre a gente estar crescendo e refletindo. Então, tem pequenas coisas que envolvem a sombra, por exemplo, no nosso comportamento no dia a dia. Uma coisa, eu tô falando bastante da Cindy porque realmente ela é uma pessoa que entende mais e que eu bebo dessa fonte, assim, dela, né, até por ela ser psicóloga. E ela fala e bruxa também, né, porque não é só a parte de psicologia, mas tem a bruxaria e o trabalho com Hecate envolvido. Sintomas, quando a gente tá agindo mais na nossa sombra, nós estamos sendo mais o nosso eu de sombra do que o nosso eu verdadeiro. Então ela tem um post, eu vou colocar tudo isso na descrição para vocês verem. É uma coisa interessante de perceber que a gente está agindo assim, é quando a gente não consegue fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Então vamos supor que você coloca como meta que você quer fazer atividade física, né, 3 vezes por semana, que você quer acordar a tal horário. Vamos supor que agora na quarentena você não tá trabalhando, né? Supor assim. Ou tá de férias também. Acontece muito, não sei com vocês, comigo acontece direto, que as férias eu planejo, chega e eu só não faço nada que eu planejei, assim. Então, quando a gente não consegue fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, às vezes até mesmo envolvendo a bruxaria, estudar, praticar, a gente está vivendo mais a nossa sombra do que o nosso eu verdadeiro. E essas coisas seguram, né? É um exemplo também.
Outro exemplo seria como a gente se comporta no dia a dia, como a gente se relaciona com as pessoas. Vejo muito isso, do que a gente gostaria de ser, que a gente almeja ser, mas o que a gente é realmente na vida. E é quando tem as adversidades também, né? É muito fácil a gente fazer as coisas boas e estar bem quando tá tudo bem. Mas quando acontece algo, é muito fácil da gente esquecer as nossas lições e agir de uma forma que não seria o que a gente gostaria. Então, tem todos esses desafios aí que vão trabalhando, né? E daí tem muitas, muitas coisas que envolvem a sombra, assim. Para mim é realmente difícil de falar, porque como eu falei para vocês, não é um assunto que eu domino, né? Mas é uma experiência pessoal. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês como que é o meu trabalho com Hecate e as sombras, bem, não muito aprofundado, porque realmente é algo bem pessoal e é, cada pessoa sabe, né, da sua relação pessoal com Hecate. Mas eu vou falar algumas coisas para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é para mim. Na verdade, hoje eu percebo assim que desde que Hecate eu tive o chamado dela, já era com essa intenção de trabalhar as sombras. É uma coisa muito grande realmente que eu faço com ela. Mas não assim, eu não penso só na questão de trabalhar sombras, mas de cada vez mais atingir meu potencial como um bruxa, né? Eu acho que a Hecate ajuda muito a gente na evolução, na nossa evolução pessoal, enfim, espiritual. Para mim, pelo menos, é dessa forma. Então, desde o momento que ela me chamou, eu percebi que era um momento que eu estava suscetível a ter esse grande crescimento espiritual e como pessoa e tudo. Então, é um caminho contínuo, não é uma coisa que começa, tem começo, meio e fim, eu acho. A gente sempre tem que estar trabalhando as coisas em nós, sempre tem que estar evoluindo e tal, né? E, aliás, um sinal de sabedoria é saber que a gente não sabe tudo, a gente sabe muito pouco das coisas, né? Essa humildade de saber que a gente sempre pode aprender algo mais. E, enfim. E eu acho interessante também que quando a gente começa a trabalhar essas coisas, aí vai surgindo algumas coisas ali que são mais, digamos, que estão mais visíveis. E, na verdade, é uma cebola, assim. Você resolve uma coisa que era mais simples e aí depois você vai descobrindo algo mais profundo. Então, eu vou percebendo cada ciclo desses que eu tenho com Hecate, que eu vou trabalhando algum aspecto meu de sombra, a hora que eu termino, entre aspas, né? Porque sempre tem que ter uma manutenção daquilo. Aí surgem algumas coisas que eu já tô num ponto assim que surgem coisas que eu realmente não tinha consciência. Então, coisas que estavam no meu subconsciente, às vezes parte de infância. E aí que eu falo para vocês, novamente ressalto a parte da importância de ter uma ajuda de um profissional de saúde, né? Para ajudar a gente em tudo isso. Porque tem coisas que são simples, né? Mas tem coisas que são profundas, às vezes traumas. Tem muito a questão das sombras ligado com traumas, que a gente vai começando a explorar essa parte nossa, que a gente acha que tá tudo bem e que não tem nada, e aí quando você vê, você se depara com lembranças doloridas, traumas, enfim, tem muitas coisas assim. E às vezes é que acontece também, né, que tem pessoas até que esquecem que aconteceu, ou a gente perceber as coisas. Então, eu percebo assim, quanto mais eu vou evoluindo nesse trabalho com a sombra, mais coisas eu vou descobrindo sobre mim. E a gente sempre olha para trás e vê a nossa evolução, assim, é muito interessante como o Hecate vai conduzindo esse caminho, né? É um caminho no escuro, porque é muito fácil, penso assim, né? É muito fácil a gente olhar só para luz, coisas de luz, que o pessoal fala, ai, luz, luz, luz. Só que a escuridão também é importante, a gente vê como coisa negativa, e não é negativo. A escuridão tem muito poder também. E Hecate está na noite, por isso que ela é a caminhante da noite. Ela está lá para iluminar a escuridão com as tochas. E quando ela ilumina, quando ela traz as tochas, é um problema também, porque tem pessoas que prefeririam ficar no escuro. A hora que ela ilumina, a gente vê a nossa sombra, a gente vê coisas que a gente não queria ver. Por isso que é um trabalho sério, né? E não é simples. E eu percebo também quando Hecate tem esse chamado para as pessoas, é porque ela sabe que é o momento certo, que a pessoa está preparada para aquilo. Às vezes ela vai precisar ser mais dura, às vezes ela vai ser mais amável, né, mais paciente, mas é uma coisa que eu percebo aconteceu comigo, assim. Tem vezes que Hecate pega pesado, sabe? Vai surgindo várias coisas na nossa vida que ela quer que a gente trabalhe e ela não tem dó, ela coloca tudo pra gente
tentar fazer, que ela quer o nosso crescimento, ela quer ver a gente no nosso melhor. Mas às vezes a gente não tá se sentindo tão preparado para aquilo, então também não tem problema de você pedir para Deus a te ajudar aí as coisas com mais calma, né. Não sei se vocês já viram um meme que tá assim, uma mulher na montanha-russa e uma criança, e o menininho, assim, tá gritando e a mulher tá super calma, aí aparece, eh, na mulher fala que é Hecate e o menininho a gente, né. E aparece assim, escrito assim: "Quando você finalmente se rende a Hecate", e daí é uma montanha-russa e ela super calma, plena e a gente desesperado. Mas depois que a gente passa, a gente fala: "Ah, agora eu entendi". É porque ela tem essa visão, né, com essas 3 faces, com seus 3 corpos, ela tem a visão do passado, presente e futuro. Ela tem essa visão mais ampla que a gente não sabe ainda, mas ela já sabe, né. Então, ela tem que ter uma confiança de que a gente vai conseguir, que às vezes é ruim no momento e depois vai ser bom, né, esse crescimento nosso, assim. Sempre tem algo para melhorar, como eu disse. Então, assim, se eu fosse falar para vocês o que eu faço no trabalho com as sombras com Act, na verdade não tem algo assim que eu faça em específico, são coisas que vão acontecendo na minha vida, eventos, né, coisas que eu vou pensando, às vezes em rituais, ela me envia visões, também em meditações, é uma coisa que vai fluindo conforme o meu trabalho com ela. E conforme eu vou sentindo preparada, às vezes eu ativo isso, eu busco também bastante isso, né. Mas às vezes acaba surgindo e é uma coisa que flui, por isso que também eu acho difícil falar assim: "Ai, faça isso, isso e isso", sabe. É uma coisa que vai fluindo, pelo menos da minha parte. E, acho que a maioria de vocês não sabem que eu sou do coven da Cindy Brunnen. Deixa eu falar da Cindy Brunnen pela milésima vez, né. Mas ela tem o coven, chama Keeping Her Keys, e eu sou membro do coven dela, já vai fazer, faz desde abril, eu acho, que eu entrei no coven. E, assim, como ela mora no Canadá e tem gente do mundo inteiro, é muito interessante. É um coven hecatino, né. Então eu aprendo muito com ela, assim. E tem um curso dos cursos que ela dá lá, que é o Mistai, que é um curso voltado a Hecate. Mistai era o nome que eles davam aos iniciados dos mistérios de Eleusis, por isso que ela escolheu essa palavra, né, para o curso e depois, é um ano de curso, aí quando eu terminar, eu eu vou ser iniciada, né, no Mistai. Eu queria há muito tempo fazer esse curso, mas eu não sentia que era a hora, então foi em agosto que eu comecei, e depois disso as coisas se intensificaram. Então, pensando assim, né, com esse trabalho de Hecate, eu percebo que quanto mais a gente está trabalhando próximo dela, mais coisas vão surgir da nossa sombra. Eu acho que é uma coisa meio que acontece, assim, ela vai puxar essa parte, não tem jeito, sabe? Muito difícil ela isso não vir em nenhum momento na nossa prática com ela. Então é algo que a gente tem que estar preparado e faz parte do de ser filho ou filha de Hecate, né, mas é pro nosso bem, entre aspas, né, pra gente evoluir e atingir nosso potencial máximo como bruxos e bruxas. Mas uma coisa que eu comecei a fazer ultimamente, que é bem legal, que eu sempre recomendo, assim, acho muito bom, em geral, não só para essa parte de sombras, é escrever. Sempre escrever sobre os rituais, ou às vezes até pensamentos aleatórios nossos, porque uma coisa é você estar pensando em algo, outra coisa é você escrever. Às vezes surgem coisas que você nem sabia, e também ajuda a focar para você eh, acessar, né, a coisas na sua mente que você não tinha percebido. Então, o que eu tenho feito muito é escrever. Então, eu tenho um caderno que eu só escrevo coisas com a sombra. Então, às vezes eu escrevo, sei lá, hoje eu vou escrever sobre medo. E aí eu começo a refletir sobre os meus medos e buscar as raízes desses medos, enfim. Vou escrevendo um monte de coisa, às vezes eu desenho, bem assim, sem muitas ideias do que eu vou desenhar, eu só vou rabiscando e aí sai algum desenho. Então, para eu entender mais sobre eu mesma e alguns aspectos da minha sombra. Eh, então eu acho que a coisa mais fácil, assim, mais objetiva é isso. E também tem a escrita automática, que é um método muito bom, assim. Pode ser usado como esse método de autoconhecimento e trabalho com as sombras, mas também ele é legal para usar como uma ferramenta oracular. Então é bem simples, você só pega uma caneta, né, um papel e vai escrevendo. No começo, principalmente os primeiros minutos, vai parecer que você que está controlando a escrita, assim.
E depois você fica uns 10 minutinhos assim escrevendo, vai surgindo coisas e na hora não dá para você ficar analisando o que você está escrevendo, você só tem que escrever sem pensar, porque vai ajudando, eu não sei assim a teoria por trás disso, né? Mas o que eu sei é que vai ajudando o nosso inconsciente a vir à tona, assim, e surgir várias coisas. O que eu acho legal daí de fazer isso, e depois você lê e analisa as mensagens com mais calma, né? Mas eu acho legal ter um objetivo a hora que você começa. Se você só quer realmente acessar o seu inconsciente de alguma forma, ou se você quer, como eu disse, de oráculo, então você quer uma mensagem de Hecate, mas aí precisa de uma preparação melhor, né? Fazer uma purificação, fazer uma prece para Hecate, acender talvez uma vela, conversar com ela que você quer receber essas mensagens dela através da escrita automática. Então, essas coisas é uma coisa que a gente pode estar fazendo que é simples e ajuda muito, mas, só falando pela milésima vez, não dispensa nenhum tratamento terapêutico, psicológico com um profissional da área de psicologia, tá, gente? Só reforçar isso mais uma vez, que ficou bem, bem claro a minha opinião sobre isso, né? Então, só tô contando para vocês como compartilhando a minha experiência, não que eu acho que tem que ser feito assim e só para vocês saberem, né? Só uma conversa mesmo sobre o assunto. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês. E não deixe então de olhar os links que eu vou colocar para vocês verem. Os artigos da Cindy Brannen são muito bons. E é um começo, assim, para a gente começar a refletir sobre isso nas nossas vidas e no nosso trabalho com Hecate. Tá bom? E compartilhem as experiências de vocês, se vocês quiserem me mandar mensagem no Instagram, é a minha rede social mais ativa, né? Então eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. No YouTube também podem comentar aqui, que eu sempre leio os comentários. Enfim, a gente vai se falando. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau.